Isso aí. Olá. Tudo bem, Laurinha? Dá um tempinho pra galera entrar. E aí, tudo bem? Oi, Gabi. Tudo bem? Duas lindas. E aí, oi, gente. Que legal. Show. Vamos chegando. Oi, oi. Carol. Muito bom, muito feliz de estar aqui hoje. Compartilhar essa sexta. Oi, oi. Oh. Cantinho da gravação, né? Bonito, tenho, ó, trocado as telas, tá ficando bem variado esse cantinho. Sempre com uma tela nova. Legal, legal. Show. 1 minuto, 8:01. Vou esperar mais 1 minuto para o pessoal entrar. Bom, vocês, quem já tá aí, já pode ir pensando, né? Se tem alguma pergunta... Oi, Emílio, conseguiu, né? Se tem alguma pergunta que vocês têm vontade de fazer... Oi, 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 Sérgio, oi, Solange, oi pra todo mundo, Betânia. Liana! Ah, que legal. Tamires, todos lindos, maravilhosos. Muito bom, muito bom. Então, gente, essa live vai ser pra gente falar sobre ultrassonografia gestacional, tá? E assim, eu quero que vocês façam algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal mandou antecipadamente. Eu vou responder essas perguntas, tá bom? Mas, ao longo do que eu for falando, vocês podem fazer as perguntas de vocês ou... Oi, Gabi, Deusa, todos. Muito legal. Então, ao longo desse tempo, se vocês tiverem alguma dúvida dentro do que eu perguntei, vocês vão, dentro do que eu tô respondendo, vocês podem perguntar, tá? Vai passando aqui pra mim, tá? Então, vou começar já com uma perguntinha que eu recebi, que é uma pergunta bem simples. E que é uma pergunta que até que, vamos dizer, que serviria para qualquer ultrassonografia, né? É assim... como devem ser as fotos que eu tenho que mandar com o laudo? Bom, isso é uma pergunta, gente, que ela serve tanto para ultrassonografia gestacional, assim como vai servir para qualquer exame de ultrassonografia. A foto que você deve encaminhar com o laudo deve ser uma foto que está documentando aquilo que você está falando. Então, por exemplo, se você vai relatar alguma coisa no seu laudo, é importante que você tenha uma imagem sobre isso. Caso você tenha conseguido fazer uma imagem boa, né? Que seria o ideal, tá? Então, o que você deve mandar no laudo? Tem imagens, tem coisas básicas, né? No exame de ultrassonografia gestacional. Claro que a questão do tamanho da cabeça, as medidas de cabeça são muito importantes. Algumas pessoas fazem as medidas de tórax e as medidas de abdômen, e se você usa, você pode encaminhar no laudo. Medida de batimento cardíaco, geralmente mais para o final da gestação, né, que a gente faz. Basicamente, essas são as imagens de ultrassonografia gestacional que você tem que encaminhar. E caso tenha alguma coisa que você queira relatar a mais, aí você deve colocar também como uma documentação daquilo que você está falando, tá? Aqui, para não perder, eu já vou entrar, eu tenho as outras perguntas anotadas, mas para não perder essa aqui que a Deusa perguntou, eu sinto muita vontade na hora de contar, muita dificuldade na hora de contar, tenho vontade de chorar. Então, isso aí não é
uma coisa que só acontece com você. Todo mundo tem. Mas assim, na verdade, o problema maior de contar é quando tem muitos filhotes e no final da gestação. É claro, porque aí você vai ter muita dificuldade. Os filhotes estão muito grandes, próximos um do outro, e aí você acaba tendo dificuldade. Então, o ideal para contar é quando você tiver por volta de 35 dias de gestação, é uma excelente oportunidade de contar. Nessa fase, você não tem mais perigo de reabsorção. Os filhotes, eles ainda são pequenos. Então, com 35 dias, você tem os filhotes mais separados um do outro. Essa separação dos filhotes, por causa do tamanho deles, ajuda na facilidade de contar. Tá bom? E aí, depois, o que vai acontecendo? Eles começam a crescer, ficar colar um no outro, e aí pode ter um por baixo, um por cima, e vai dificultar. Outra coisa super importante, fundamental, na hora de contar os filhotes, é importante colocar a fêmea bem retinha de barriga para cima. Aí é legal usar a calha, mas, por exemplo, tem algumas cadelas, bulldog inglês, umas cadelas muito grandes, que elas se sentem um pouco incomodadas na calha. E a gente tem que se preocupar, na verdade, com esse conforto também da fêmea, né? Porque esse conforto da fêmea é o que vai te trazer tranquilidade para você conseguir realizar teu exame. Então, na hora de contar, sempre colocar bem retinha de barriga para cima. Olha, gente, é muito assim, tipo, 3 filhotes, não dá para errar. 4 filhotes, 5, já começa a ter problema. Tá, tinha 7, tinha 9, você contou 7. Isso é normal. Principalmente, tô falando do final da gestação, claro, né? Mas assim, eu vejo às vezes o pessoal contar, ter um e o pessoal contar 3. E isso é uma coisa que acontece muito, não é uma coisa que acontece pouco. Então, por isso que eu falo, coloca a cadela de barriga para cima. Porque de barriga para cima, você vai pegar um filhote que você tá olhando, observando esse filhote, e você vai acompanhando esse mesmo filhote. Sempre que você encontrar um filhote, você pega a cabeça dele, de preferência, o que você encontrar primeiro. Vamos dizer que a cabeça. Ok, examina a cabeça, tudo que você puder, os olhos, o focinho. E daí você vai pescoço, do pescoço, tórax, abdômen, ou seja, você tá seguindo esse filhote todo. Se tiver um filhote só, ele vai estar praticamente na barriga da cadela toda. E você, ao invés de você contar 3, por quê? Porque você tá contando assim, aí todo canto você passa pelo filhote. Então, cuidado, procura seguir o filhote. Outra coisa importante na contagem, contar só no final do exame. Por quê? Porque no final do exame você já tem uma noção melhor, você já fez as varreduras, você já olhou todos os filhotes. Então, no final do exame, você vai fazer o quê? Você já sabe, eu sei que tem um ali, tem um aqui, tem um por ali, por aqui. Então, você vai, seguindo mais ou menos o que você viu. E na hora de contar, você só vai contar. Só contar, não vai fazer mais nada. Encostou o transdutor na barriga da fêmea, você gira, pode girar ou anti-horário ou horário, não interessa, isso não faz a menor diferença. Só que é interessante que você siga a topografia dos cornos uterinos, que aí você vai fazer o quê? Você vai seguir pelo abdômen mais lateralmente até, vamos dizer, o rim. Só que isso não é regra. Isso não é regra. Por quê? Os cornos uterinos, eles não são estruturas rígidas que vão de lá perto da bexiga até o rim, não. Eles, pelo contrário, eles são cornos uterinos sinuosos. E quando a fêmea está gestante, ele vai estar aumentado de volume, mais sinuoso ainda. Então, tudo bem, você pode fazer uma varredura anti-horário ou horário, e você vai pegar lá, tipo uma bolinha na barriga, ok, só que você não pode esquecer de examinar o meio, tá? Porque às vezes o útero ele tá sinuoso assim, ó, passando no meio, tem lá 3, 4 filhotes no meio. Então é importante que você faça essa varredura de forma completa, tá? Acho que essas são as dicas aí pra gente fazer uma boa contagem. Fora isso, sempre falar, olha, a contagem na ultrassonografia não é o ideal, eu posso não estar contando exatamente quantos tem e tal. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, é isso? Deixa eu ver.
Tem umas perguntas chegando aqui. Olha que interessante. Tá. Bom, como ver o sexo dos filhotes? Bom, deixa eu ver aqui. Olha só. Essa questão do sexo, né? A gente vai ter a visualização do macho e da fêmea. A fêmea, geralmente, você vê uma vulva, né? E o macho, você consegue ver no local da vulva apenas uma linha hiperecogênica. E se você colocar a tua... Deixa eu clicar nela, peraí. Aqui, tá aí a pergunta. Isso, show. E se você girar a tua visão daquela linha hiperecogênica que você estava olhando no local da vulva, você olhar agora cranialmente, você vai ver o pênis, tá? Então, Opa, não. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, na verdade, assim, o segredo maior para fazer a sexagem é você entender a localização do que você tá vendo. É importante que você analise o períneo da fêmea. Sempre o períneo. Porque o períneo é onde você consegue ver a vulva e lá atrás você consegue ver às vezes até a cauda do bebezinho junto. Então você tá bem atrás, tá? Ali é a situação mais fácil de ver. Peraí. Ok, vai ter mais outras perguntas de sexagem aqui, a gente vai falando mais. Professora, quando nas medidas de crânio está indicando 57, 58 dias e a cadela está parindo, muitas vezes o veterinário questiona as medidas realizadas. O que fazer quando os crânios não são simétricos? Não, isso aí acontece todo dia. É difícil você ter todas as cabeças do mesmo tamanho. É quase o normal elas variarem. Um pouco assim, ainda mais assim, 57, 58, um dia é super normal. Poderia variar até mais, tá? Agora, e a cadela está parindo? Eu não entendi só assim, porque tipo assim, ok, deu 57, 58 dias, a cadela tá parindo, tá tipo dentro da normalidade parir, né, nessa fase. Se tiver parindo normal, lindo, maravilhoso. Eu acho que a sua pergunta foi relacionada o fato das medidas darem diferentes. Tipo assim, às vezes eu meço um, dá 55, o outro 54, o outro 53, o outro 56. E aí eu fico louco, não é isso? Então, por quê? Primeira coisa que a gente tem que absorver na nossa vida em relação à ultrassonografia gestacional. Nada é definitivo assim, olha. Ninguém vai te falar tem 56 dias de gestação. Isso não tem como, entendeu? Até porque, olha, a gente sempre tem que trabalhar com uma data aproximada. Então tem aproximadamente 56 dias. A partir daí você vai ver se tá tudo compatível, né, com aquela data e tal. Aí no caso 58 dias, super normal ela parir nessa fase. A questão era, se você tem um parto cesariana de eleição, aí é mais complicado, né? Aí no caso teria que começar a fazer aí o acompanhamento pelo batimento cardíaco com 58 dias, tá? Acho que eu respondi essa pergunta, hein? Vamos lá, vou ver outra aqui. Oi. Aqui, peraí. É verdade que basta um bebê estar abaixo de 180 que já indicamos cesárea, mesmo com os demais estando com batimento baixo? Não, então, acho que a pergunta foi complicada aqui. Peraí. É verdade que basta um bebê estar abaixo de 180 que já indicamos cesárea? Não, claro que não. Essa questão é muito complexa, tá? Assim, obrigada, valeu, Bruno. Quando você tem uma ninhada, vamos dizer 5, 6 filhotes, tá? Quase sempre, quando você tá fazendo as medidas, é muito normal ter um que tá mais baixo. Isso não é problema, você tem que sempre levar em consideração a maioria dos filhotes. Só que aqui você colocou, mesmo com os demais estando com batimento baixo... Não, aí claro, né? Mas eu acho que você quis dizer, mesmo com os demais estando com batimento alto. Por quê?
Vamos analisar as duas situações. Se tem um bebê abaixo de 180 e os outros com batimento baixo, pode abrir maravilhoso, né? Já estão até praticamente em sofrimento. E se você tem um com 180 e todos os outros com batimento alto, aí o ideal é você reavaliar, tá? Isso, eu entendi. Isso aí, Paola, agora eu entendi. Agora, se os outros estão, se você tem todos os filhotes entre 180 e 200, 210, super pode ir para cesárea, porque tá no momento. Então você já tá naquela fase de instabilidade que a gente vai ter, né, antes do parto, só que você vai estar numa instabilidade já baixa, que seria de 180 até 210, 220. Maravilha, sem problemas. Deixa eu ver outra. Como devem ser as fotos? Essa eu já falei. A capa de líquido ao redor do embrião. É preciso descrever no laudo? Como descrever? Bom, essa é uma questão complexa, tá? Por quê? Por que é complexa essa questão? Assim, olha. Primeiro, essa questão da capa, né? Que a gente fala, capa de líquido. Eu não sei quem mandou essa pergunta. Deixa eu ver se aparece aqui. Bom, enfim, não tem problema. Essa capa de líquido, né, que na verdade é um acúmulo de líquido em volta do filhote, né, subcutâneo no filhote, ele é variável em quantidade, pode ser mais evidente, menos evidente. Claro, quanto mais evidente e efetivamente aparece tipo uma nuvem em volta do filhote, isso com 32 a 35 dias você já consegue ver, tá? Essa capa de líquido, né, que a gente chama carinhosamente, ela já indica que esse filhote provavelmente vai desenvolver um defeito. Hoje mesmo, uma aluna minha que faz a mentoria, consultoria comigo, o pessoal aí, se tiver alguém de lá, vai comprovar o que eu tô falando, que não é mentira. A gente vinha acompanhando uma gestação e desde o início a gente viu que o filhote tinha uma capa de líquido e a gente veio acompanhando para observar se eles iam desenvolver a nasarca, porque é uma probabilidade, mas não é a única probabilidade, tá? Eu já vi essa capa de líquido desenvolver problemas cardíacos, desenvolver problemas de fenda palatina. Eu já vi essa capa de líquido efetivamente evoluir para a nasarca, que é sempre a maior probabilidade. Eu já vi essa capa de líquido, mais o quê? Não aparecer nada no final. Só que geralmente esse filhote morre. E esse caso de hoje, a gente viu essa gestação com 35 dias, eu acho, a primeira vez, não me lembro. E a própria ultrassonografista viu e me mandou. Só olha isso, olha, tem a capa e tal. Tem a capa. Vamos acompanhar essa gestação. E aí, hoje foi o nascimento. A gente veio acompanhando e hoje nasceu e hoje a gente pôde comprovar. Um filhote tinha as alças intestinais para fora da cavidade abdominal, o outro filhote parecia meio que uma hérnia, uma cabeça estranha. Então, assim, é uma alteração que quase sempre vai te indicar uma evolução para um quadro de alteração fetal, tá? Mas é aquilo. Alguém perguntou, eu acho que lá na frente vai aparecer, se deve descrever isso no laudo. E como descrever? Bom, caso você queira descrever, você pode colocar. Foram observados, sei lá, 2 filhotes apresentando uma quantidade anormal de líquido no espaço subcutâneo, talvez alguma coisa assim. Entende? Indicando uma anormalidade. Eu acho que é sempre muito precoce. Às vezes você já fala, já tem isso, tem aquilo. Vamos acompanhar essa gestação. E você pode, nesse acompanhamento, então, dar uma atenção maior ainda nessa varredura. Para quê? Para que você possa analisar exatamente o feto, ver se tem algum defeito, se está tudo bem. Isso é um costume, gente, que tem que acostumar. Você tem que analisar
olhar os fetos, sabe? Ver a cabeça, o pescoço, ver o tórax, o coração, o pulmão, olhar as estruturas, sempre olhar os rins dos filhotes, procurar visualizar o rim, que ajuda, corrobora a tua suspeita do que você está pensando que tem de data provável dessa gestação. Então, acho que tem esse período gestacional. Então, você vai vendo as estruturas e isso vai fazendo você, então, ter cada vez mais certeza e afunilar cada vez mais esse período gestacional. Isso é super importante. Agora, em relação ao período gestacional, de longe, o ideal é que você faça essa primeira ultra dos 20 aos 30 dias, 32 dias, né? Porque quando você faz a ultrassonografia dos 20 aos 32 dias de gestação, você tem nessa fase o desenvolvimento embrionário. Quem tiver aí, se não baixou o e-book de Atlas de desenvolvimento embrionário, aproveita e baixa esse e-book. É grátis, maravilhoso. É um e-book de imagens, ele tem inclusive vídeos também para você ver. Então, esse e-book, ele demonstra para você exatamente as diferenças entre o período gestacional e embrionário. Na verdade, o que acontece? É muita diferença. Você tem 12 dias, de 20 a 32 dias. Você tem uma diferença absurda de 2 para 2 dias. Então, quer dizer, se você tiver a oportunidade de entender esse desenvolvimento embrionário e a partir daí, desse período gestacional, você sabe, eu fiz a ultra dele lá atrás e tinha 30 dias. Então é muito mais fácil lá na frente, quando você estiver precisando entender, será que tem 56, 58, né? Agora que tem o problema, e caramba, um deu 51, outro deu 53, outro deu 55. Quem vai te ajudar? O filhote agora é enorme, é um American Bully, a cabeça tá enorme, ele tá com 52 dias de gestação, a cabeça tá dando 50, quase 58. Isso pode acontecer? Perfeitamente. Quem vai te ajudar a definir quanto tempo ele tem efetivamente de gestação? Além de você observar as estruturas, quem vai te ajudar é a primeira ultrassonografia, principalmente se ela tiver sido feita no período embrionário. Agora, tem uma coisa, não adianta chegar numa ultrassonografia no período embrionário e nem olhar direito as vesículas gestacionais. Ah, tá grávida, tá tchum, rapidinho e tal. Não, você vai fazer devagar, olhando direitinho. A Deusa falou, às vezes o tutor não quer fazer um novo exame para acompanhar. Ah, ok, isso aí tudo bem. Mas, por exemplo, se você faz antes de 30 dias, você tem que acompanhar porque vai poder ter o risco de reabsorção, né? Agora, se você tá falando para ele, olha, tem que acompanhar porque pode ter um defeito, ele não quer acompanhar, paciência. O grande risco é virar uma anasarca e um feto grande que ele fica e ele não vai sair de parto normal. Então, se é uma raça que tem parto normal, golden, pastor, sei lá, não, é uma raça de parto normal. Se virar um anasarca, ele não vai sair, tá resolvido. Ah, se é um bulldog, tá bom também. Mas aí bulldog geralmente acompanha por conta da problemática associada com o parto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Ah, tá. Arrasou no perfil. Deixa eu ver aqui se tem outra. Ah, não, isso aqui não. Isso aqui eu já respondi. Olá. Opa, tem uma gestação com 58 dias. Identifica um feto morto, mas os outros fetos estão com frequência acima de 220. É indicado cesárea? Então, complexo. Vamos por partes, tá? Primeiro, esse feto morto, ele tem o mesmo tamanho? Ele tem 58 dias também? Porque se ele tem 58 dias, é indicado a cesárea. Entendeu? Então, pois é. Olha só, funciona dessa forma. Deixa eu te explicar. Sempre que tem um feto morto na gestação, você precisa fazer o seguinte. Tem que entender. Esse feto morto, ele tem o mesmo tamanho do vivo? Se ele tem o mesmo tamanho do vivo, o que significa isso? Significa que ele morreu há pouco tempo, certo?
Então, se ele morreu há pouco tempo, há o risco de quê? De você estar diante de um abortamento. O que significa isso? Morreu um feto e ao longo das próximas 24 horas vão morrer outros fetos, tá? Isso que foi exatamente o que aconteceu. Não tem problema, desde que você faça esse acompanhamento 24 horas depois. Isso para qualquer fase da gestação. Só que nesse caso, com 58 dias, aí deixa eu te explicar. Com 58 dias, provavelmente, ela deve ter entrado em trabalho de parto e por algum motivo o filhote não nasceu. É a maior probabilidade do que deve ter acontecido, certo? E aí, então, ela pode ter feito o quê? A abertura da cérvix. E aí é que está o grande risco. A gente pode ter aí esse feto morto e é grande a probabilidade de você ter associado uma maceração fetal. Que é o quê? Aquele apodrecimento que acontece no feto, logo imediatamente ele morre quando estamos no final da gestação e no parto. Por quê, gente? Porque se você tem essa morte fetal com 45 dias de gestação, geralmente você não tem maceração fetal, porque você não tem contaminação bacteriana. Ok? Tá entendido isso? Então, vamos lá. Se você fez a ultra, tinha 58 dias e você viu um feto morto, a cabeça dele tinha 50 dias, super tranquilo, você não precisaria se preocupar. Por quê? Porque ele tá morto desde que ele tinha 50 dias. Os outros cresceram e ele ficou morto. Tá? Deu pra entender? Foi boa a resposta aí? Deu pra entender? É complexo. Tá? Olha, e tem uma pergunta aqui. Olá, como faço para diagnosticar a data provável do parto através da ultrassonografia? Na verdade, gente, hoje em dia, legal, hoje em dia, assim, é complexo. Ai. Quando é no final da gestação, você já viu que a cadela já tá, tipo, parindo e tem um feto morto, geralmente ele vai macerar. E é rápido. E a maceração fetal, ao contrário do que todo mundo, né, a gente às vezes pensa, que a maceração fetal é só aquele quadro onde você tem só ossos no útero e muitas vezes pelo, né? Mas não, a maceração fetal é o processo de digestão do feto por bactérias. E isso acontece, ele morre e elas entram da vagina pro útero e contaminam esse filhote e rapidinho elas começam a digerir esse filhote, tá? Como faço para diagnosticar a data provável do parto através da ultrassonografia? Bom, uma coisa, o que eu mais uso é a fórmula da cabeça, né? Tanto para cão quanto para gato. Eu acho que é muito fácil, muito simples, é uma única fórmula. Acho importante que você pense se o filhote é muito pequeno, se o filhote é muito grande, que você analise essa questão em relação ao uso da fórmula da cabeça. Outras coisas, claro, mais uma vez eu falo isso, se você fizer essa ultrassonografia no período gestacional de 20 a 32 dias, vai ser muito mais fácil você ter certeza do período gestacional lá na frente, sem tanta interferência dessa questão do tamanho. O filhote é muito grande, o filhote é muito pequeno. Tá? Então, eu sei que não é. Tem gente que já chega com 55 dias para fazer ultra, a primeira ultra, até com 60, né? Sim, claro. Mas caso você tenha alguém que você trabalhe, que seja criador, que faça sempre ultra gestacional, você pode explicar isso para essa pessoa, né? E é interessante que você faça esse diagnóstico cedo, né? É importante que faça o acompanhamento. Não adianta fazer só com 60 dias, é horrível. Até para você definir batimento, tudo, é bom quando você vem acompanhando a gestação, tá? Então, claro, você pode usar a fórmula da cabeça, existem outras fórmulas, tá? Eu não uso, porque eu acho que tem muita fórmula, e eu fico doida. Então, eu uso basicamente a fórmula da cabeça e eu me adapto muito bem a ela.
E aí, o que você tem que ver? Viu lá, a cabeça deu tantos dias, aproximadamente tantos dias. Tudo é aproximadamente. Quando é a data do parto? Bom, a data do parto, ela sempre é um intervalo de tempo. Então, por exemplo, de 58 a 64 dias. Esse é o intervalo de tempo da data provável do parto. Então, se você faz a ultra e quando você tem lá, olha lá, agora vamos misturar tudo. Um filhote com 51, um com 52, um com 53 dias pelo tamanho da cabeça. Qual é a data que você vai usar? Qual é a melhor para você? Sempre a melhor é a data máxima. Se você tiver 51, 52, 53, você vai colocar no teu laudo. Esta gestação tem aproximadamente 53 dias. Não esquece que é aproximadamente. Você não vai... Tá escrito em pedra ali, olha, é isso. Não é assim, tá? Então, aproximadamente 53 dias. Sol, por que usar a data máxima? Por quê usar a data máxima? Se você tiver que fazer um acompanhamento lá com 58 dias, o que você vai fazer? Você vai fazer esse acompanhamento, o primeiro acompanhamento com 58 dias relacionado à sua data. Se você acha que tem no máximo 53 dias, você vai usar a data máxima. Por quê? Se você colocar, você acha que tem no máximo 53, mas você resolveu colocar 51 no laudo. O que vai acontecer? Quando você falar que tem 58 dias, pode ser que tenha 60. E aí você já tá correndo risco. Ah, mas a gestação não dura 60 dias? Olha só, a gente acabou de falar que é uma data provável de 58 a 64 dias. Então tem cadela que pode parir até com 57 dias. Mas 58 e 60 dias é o mais normal. Pode ter mais, 63 dias. Nada impede, tá? É extremamente variável de cadela para cadela, de gestação para gestação, de raça para raça, tudo isso. Aqui a Betânia perguntou, só alguma particularidade na gestação do American Bully? American Bully, eles são bem cabeçudos. Ai, eles são muito cabeçudos. Não sei nem se foi hoje, que tinha um que tinha cruzado, tava com 40 dias de cruzado e a cabeça tava dando 45. Eu acho assim, você tem sempre que considerar essa variação. Então, por exemplo, você tem um American Bully, você usa lá a mesma... Olha, não vou mentir pra você. Tem fórmula para cachorro grande, fórmula para cachorro pequeno. Eu não uso. Eu não gosto de fazer tanta conta. Porque eu acho o seguinte, eu acho que essa conta da cabeça, gente, ela é um norte, sabe? Ela é para te dar um norte. Então você vai saber, tem aproximadamente tantos dias. Então você sabe, o American Bully tem vários, né? Porque tem uns que são mais normaizinhos, mas tem uns que tem uma cabeça enorme. Você pode descontar aí, se bobear 5 dias tranquilo de cabeça. Ou seja, se tá dando que ele tem 45 dias de gestação pelo tamanho da cabeça, pode ser que ele tenha 40. Entendeu? Trabalha com isso. Eu tô contando aqui, eu tô vendo essa cabeça tem 55 dias. Pode ser que ele tenha 50. Talvez você não precise usar, nesse caso, a data máxima, que aí você vai fazer muito acompanhamento. O que não vai fazer mal, tá? Só que muitas vezes o proprietário vai ter que pagar, muitas vezes, né? Tá? Mas eu acho que se você não tem muita experiência com isso, é interessante. Você pode ter um criador amigo, alguém que tem uma gestação, que você possa desenvolver, treinar vários dias em cima dessa gestação. Olha só, Betânia, então essa sua pergunta sobre a gestação do American Bully, sim, é interessante que você tire uns dias da fórmula, por volta de 5 dias, tá? Mas olha só, a melhor coisa pro American Bully, aí você tá falando de criador, então é muito fácil fazer isso. Gente, tem que falar, olha, tutor, da próxima vez eu quero fazer essa gestação depois que você tiver inseminado ela com 25, 28 dias, 28 a 30 dias de inseminada, tá? 28 a 32 dias de inseminada, tá? Porque aí, por exemplo, vamos dizer que inseminou há 28 dias atrás, fertilizou tardio, sei lá, demorou 5 dias para fertilizar, você já tem 23 dias de gestação. E por que fazer isso? Porque, presta atenção,
desenvolvimento embrionário não tem muito a questão de tamanho. Ah, o American Bully, ele tem um super desenvolvimento, um alienígena. Não, nada disso. Ele vai ter o mesmo desenvolvimento embrionário, entendeu? Então, por isso é tão importante você fazer a gestação dele quando ele tiver de 20 a 32 dias. Porque, gente, quem não viu o e-book precisa ver. É muito mais fácil. Não é difícil, você muda em 2, 3 dias muita coisa. Então, quando você estiver lá na frente, medindo a cabeça e pensando, meu Deus, e agora? Eu diminuo, não diminuo? Sim, entenda. Você pode usar a primeira medida da sua primeira ultra. Isso é uma coisa. Agora, olha só, peraí. O mais importante de tudo. Você não vai abrir ninguém pelo tamanho da cabeça, certo? Geralmente o American Bully, eles nascem com a cabeça com 63, 64. O que daria às vezes mais de 63 dias de gestação. Então, o que acontece? Tranquilo. Por quê? Você não vai abrir por causa da cabeça, né? Então você vai falar, olha, ok, aqui, mesmo que você esteja lá sem ter muita certeza, aproximadamente tantos dias, é cesárea? É parto normal? Qual vai ser essa gestação? É sempre bom saber, né? Ah, é cesárea, ok. Então você vai voltar aqui quando tiver 58 dias e a gente vai começar o acompanhamento do batimento e aí a gente vai resolver essa situação da cesariana. Se for um parto normal, você vai falar, ok, se der 60, 61 dias não nascer, volta aqui pra gente analisar se dá pra esperar ou se temos que ir pra cesárea, tá? Então é importante saber também qual é a primeira possibilidade para esse parto. Ah, mas American Bully é cesárea? Eu já vi nascer de parto normal, já vi cesárea. Pelo que eu percebi no American Bully, quando você tem uma ninhada maior, os filhotes tendem a ficar menores. Isso facilita o parto normal. Agora, até 4, 5, eles já ficam maiores e aí não facilita muito o parto normal. A fêmea sofre e às vezes até não consegue, tá? Mas então você se baseia na organogênese também, não só nas fórmulas? Claro! Não, gente, não pode você... Olha só, eu não concordo você acabar uma ultrassonografia e ter que fazer 1000 contas, sabe? É importante que você entenda que aquela conta, ela vai te dar um norte na tua vida. Você vai ter uma noção, tem mais ou menos tanto tempo. A partir daí, é preciso que você analise. Para quê? Para que você veja se aquelas estruturas, aquele desenvolvimento, se ele está relacionado ao período gestacional que tá batendo lá na cabeça, entendeu? É importante que você veja tudo, tá? Então é por isso que eu falo, às vezes você tá se preocupando em fazer muitas contas, medir tudo e depois, tipo, medir todas as cabeças e depois somar todas e dividir. Tipo, tem 10 cabeças, eu vou contar 10, somar 10, dividir por 10. Não, isso não existe. Isso não existe. Tem uma média de cabeça? Não, isso não existe. Sempre vai ter uma maior, outra menor e você vai trabalhar com isso, normal, tá? Então eu com certeza me baseio na organogênese também, não só nas fórmulas. Em relação à fórmula no período do embrião, aquele que eu falei sobre o meu e-book, que tem um atlas muito legal, nesse período então a fórmula, ela muitas vezes não bate muito bem, entendeu? Então é muito mais fácil você entender o desenvolvimento embrionário e reconhecer esse desenvolvimento embrionário na tua gestação sem precisar fazer conta de vesícula gestacional, porque essa conta não dá muito certo. Eu faço vários canis de Bully, a maioria muita diferença do tamanho da cabeça para mais, exatamente. Exatamente, a cabeça sempre é superestimada. E é isso. Estamos trabalhando aqui com uma cesariana de eleição? Ok. Então, quando eu estiver aqui com mais ou menos 58 dias, eu vou começar o acompanhamento para o parto. Depois dessa fase, você só vai acompanhar para definir se vai abrir ou não. Gestação me dá nervoso porque sempre na data do parto a bicha já está explodindo e não entra em trabalho de parto. Essa é a maior indicação da ultrassonografia. Na verdade, mesmo durante o período de parto, é interessante que se a fêmea não entre em trabalho de parto, você possa reavaliar mesmo que no meio do período. Isso por quê?
a fêmea tem a possibilidade de não entrar em trabalho de parto. E daí os filhotes vão acabar morrendo, tá? Então isso pode acontecer. Enfim, gestação é sempre... Eu falo que é uma ultra pseudofácil, né? Ah, é lindo, maravilhoso, mas é uma ultra tensa, cheia de ansiedades. Acompanhei uma com 7 filhotes, nasceu tudo normal com 58 dias de gestação. Aí, tá perfeito, tá? Como calcular de forma mais precisa os batimentos pela ultra? Ah, é pelo modo M ou pelo Doppler. Inclusive, eu esses dias postei um vídeo e alguém me perguntou por que eu não usei o Doppler do meu aparelho. E eu expliquei, não faz a menor diferença entre medir pelo Doppler, né, ou medir pelo modo M. Eu costumo medir pelo modo M porque eu acho o procedimento operacional mais fácil. Como você tem que medir muitas vezes 10 vezes o batimento do mesmo filhote, então você mede, e aí acaba que você tem que ter um procedimento fácil, e às vezes o Doppler pode ser um pouquinho mais chato, mas não faz diferença nenhuma. E outra coisa, o modo M tem em qualquer aparelho, então sem discriminação. Elisa, Sol, quando a cachorra é muito ofegante, como por exemplo o bulldog francês e aí o inglês, né, que é pior ainda, como que consegue fazer essa avaliação da frequência cardíaca na fase final para indicar a cesárea? Então, olha, isso aqui é muito importante. Tem fêmeas que são super tranquilas, tá? Mas é muito comum, claro, muitas vezes tem um monte de filhote, a barriga tá grande, ela tá ali deitada. Então, Elisa, primeiro, tem fêmeas que ficam mais confortáveis fora da calha. E aí é importante que você tenha um colchãozinho, não vai botar ela naquela mesa horrorosa de inox, Deus me livre e guarde, aquilo é horrível. Então você faz o quê? Ou você tem um colchãozinho, uma coisa confortável, uma cama dela mesmo, tá? Então você pode às vezes tirar ela da calha e colocar ela de lado, porque ela pode ficar menos incomodada. Mas se mesmo assim não adiantar, o que que acontece? Você tem que se preparar toda para botar o batimento ali, tudo preparado, tudo certo. Aí, o que que você faz? Quando você for frisar para parar o batimento, o proprietário ou alguém às vezes faz um carinho ou até tampa assim o nariz. Coisa rápida, 1 segundo, nem isso. E aí você, naquele segundo em que ela ficou parada, você frisa e usa aquelas ondas, tá? Por que isso? Porque quando você mede associado à ofegância, vai dar erro. Então você tem que ter cuidado. Se estiver muito ofegante, vai atrapalhar e vai dar erro, tá? Então é importante que você tente manipular essa situação. Mas tem que estar toda preparada. E o batimento você vai usar na hora que ela estiver mais paradinha, tá? Hoje fiz, filhotes oscilavam de 205 a 185. Delícia! Era cesárea ou parto normal? Porque se fosse cesárea já podia até abrir. É contração uterina que faz o batimento baixar. Você usa o comprimento renal como estimativa da idade gestacional? Não. Porque olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa. Todas as fórmulas vão te levar a uma data aproximada. Ninguém vai te falar assim, tá resolvido. Esse agora tem, 37 dias. Não tem, tá? Então todas elas vão me levar para o mesmo lugar, ou seja, uma data aproximada. Então, eu acho que eu não acho necessário você medir a cabeça e falar, tem aproximadamente 42 dias. Tá, de 40 a 44, ok. Medir o rim, tem aproximadamente 42 dias, de 40 a 44. Então, na verdade, nada vai te dar uma definição, é porque só de fala diferente. O rim vai te falar o dia que vai nascer. Quantos dias faltam pro parto, não é isso? O comprimento renal. Só que aí eu pensei, caramba, resolveu minha vida isso aqui, né? Porque eu vou medir o rim e ele vai falar, faltam 15 dias pro parto, daqui a 15 dias tá tudo certo. É assim? Não é assim. Tem vários problemas associados. Sempre acertei, né? Tem vários problemas associados aí, entendeu? Primeiro, um rim. Pensa comigo. Você acha que o rim do Pinscher vai ser o mesmo tamanho do rim do Rottweiler quando ele estiver quase nascendo?
Não vai, né? Porque você tem um tamanho de filhote diferente. Então isso é uma questão, tá? Uma segunda questão é... Deixa eu ver aqui. Uma segunda questão é essa, ele vai te dizer, faltam tantos dias para o parto, só que ele não vai te dizer exatamente, aproximadamente. Então você vai ficar no mesmo lugar, você só vai fazer mais conta. Eu acho legal sempre examinar o rim, para que você veja aquelas fases, né, que a gente vê sobre pielectasia, sobre o desenvolvimento da cortical e medular. Isso é importante que você analise, tá? Até eu meço o comprimento direto, até porque eu comecei a medir muito o comprimento para testar nas fórmulas, para ver se podia resolver minha vida. E infelizmente não resolve a nossa vida, tá? A gente tem que trabalhar e entender a gestação de uma forma geral, entende? É preciso que você analise todos os detalhes dessa gestação e dessa fêmea. Tudo é importante. No caso de final da gestação, com todos os fetos com batimento alto, mas a cadela sinalizando, segundo o tutor, cavando, em quanto tempo reavaliar? Bom, Betânia, você deve estar falando sobre um parto cesárea, né? Por quê? Se for um parto normal, maravilha, vamos aguardar. Reavaliar no dia seguinte, né? Porque se ela tá cavando, chega a estar cavando, é um comportamento de parto, tá? Então é uma coisa importante. Uma coisa é a cadela estar cavando e outra coisa é ela ter uma ofegância, tá? Por exemplo, é muito comum a cadela ter uma ofegância e apresentar como se ela tivesse um sinal de parto alguns dias antes do parto, 3 a 5 dias antes. Isso acontece muito com cadelas primíparas, cadelas mais sensíveis, tá? Porque elas começam a sentir as contrações uterinas, então elas têm ofegância. Mas não chega a ter o comportamento de cavar. Esse comportamento de cavar é importante, tá? Se a cadela tem comportamento de cavar, tá com a teta cheia de leite, aí é o seguinte, se for cesárea, ótimo. Vamos esperar até amanhã. Se não nascer amanhã, vamos reavaliar. Agora, se for uma cesariana de eleição, aí o buraco é mais embaixo. Você vai ter que analisar muito bem essa gestação. E principalmente, medir esse batimento bem certinho, tá? Medir o batimento bem certinho. Várias vezes o mesmo filhote. Não pode medir uma vez só. 2, 3, não vale. Você tem que ver para entender. Porque esse filhote, ele sempre pode estar numa variação de batimento, que é o mais comum acontecer. Então é importante que você entenda. Esse filhote está variando... Tá, mas tá de 230 a 250? Tá ótimo, não vai abrir por causa disso. Agora, se ela tá cavando, muita calma nessa hora. Tem que fazer essa ultra, muito importante. Ver se tem algum filhote no canal do parto, sei lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu pulei. Acho que não. Não. Acho que não. Deixa eu ver que eu acho que tem mais uma aqui. Então, acho que eu respondi... Também aquela questão, como faço para diagnosticar a data provável a partir da ultrassonografia? Acho que eu respondi. Então, a ultrassonografia é uma delícia, entendeu? É uma delícia a ultrassonografia gestacional. É porque, assim, é que você tem que entender e trabalhar com todas essas possibilidades, sabe? Assim, entender que cada gestação é uma gestação, cada fêmea vai ter um comportamento gestacional diferente da outra, sabe? É muito bonito isso. E é importante você saber que a fêmea, ela costuma repetir o comportamento reprodutivo nela mesma, né, claro. E também repetir o comportamento reprodutivo da mãe. Várias coisas aí. Tá? Por exemplo, uma coisa que ninguém perguntou. Uma cadela que fez cesárea, ela pode ter um parto normal depois? Perfeitamente pode. Entendeu? Por que ela fez essa cesárea? Porque muitas cesáreas são realizadas por ansiedade, às vezes, do proprietário, né? Aquela ansiedade, não tem paciência de esperar, tá? Outro dia mesmo é muito comum, gente, eu falo isso sempre, eu acompanho as minhas ultras gestacionais, eu acompanho até com vídeo, sabe? A proprietária tá lá e solta, nervosa, eu tô achando que eu vou levar ela pra fazer ultra, não vou. Eu não. Então me manda um vídeo dela, como ela tá. Aí, através do vídeo, eu vou vendo o comportamento da fêmea, eu falo, olha, tá perto, não tira ela daí agora não, vamos esperar, tá tudo bem. Entende? É importante isso.
É uma delícia, menos... Spitz é uma delícia. York, Bulldog e Bullies, eu amo todos. O que acontece é o seguinte... O Spitz é uma coisa, né? Porque parece quando ele nasce que ele tá prematuro, de tão mirrado que é. Mas é assim mesmo. Gestação e metrite concomitante, o que fazer? Então, tem que tomar antibiótico e rezar, né? Porque pode dar ruim, geralmente dá ruim. Mas assim, é comum, relativamente comum, quem faz cesárea relata muito isso, que às vezes você tem pus dentro da bolsa. É claro que geralmente o filhote tem algum problema, né? Eu já tive casos assim de tomar antibiótico a gestação inteira e sair com pus da bolsa gestacional. Só com relação aos 10 batimentos de cada feto numa cesárea de eleição, você considera os que mais se repetem ou faz uma média? Não faz média. Nada de pegar a calculadora para ficar fazendo conta. Não vai fazer média. O que você vai fazer é o seguinte, você vai entender. Eu tô medindo o batimento desse filhote e ele tá variando de 190, 180 a 200, 210. Esse filhote, por exemplo, por ele eu já poderia abrir. Então, o que eu tenho que entender? A maioria dos filhotes está com essa faixa de batimento, é a faixa ideal para abrir. Se a maioria dos filhotes está variando de 220 a 250, eles estão variando, mas estão altos os batimentos, então não posso abrir nessa fase. Eu preciso reavaliar daqui a 24 horas. Vai baixar quantas horas, em quantos batimentos por hora. Cara, isso não existe. Gente, não é assim, tá? É extremamente variável, mas é importante que se você tenha muita insegurança, repete 12 horas depois. Não é por causa de 12 horas que o filhote vai morrer se ele abrir 12 horas antes ou depois. Antes, principalmente, né? Depois não é bom. Deu pra entender? Eu, na mesma fita, tento contar 5 batimentos e vou repetindo. Pode fazer isso. Mas é bom que você repita para você pegar vários tempos também diferentes, tá? Fica com o cursor ali, ó, não tira nem a mão de cima e só vai mudando o cursor. Quantas avaliações e com quantos dias são mais indicados numa gestação normal? Bom, o ideal é que você faça primeiro diagnóstico por volta de 28 a 35 dias, vai. Pode fazer a partir de 20, mas pelo menos de 28 a 35. E que você faça depois numa gestação normal. Se você fez a primeira com 35, você vai repetir com 50 dias, 50 a 55 dias. Se for um parto normal, você nem vai precisar repetir mais. Só em caso de alguma intercorrência. Ou, por exemplo, você deu a data provável de 58 a 64 dias. Então, quando tiver por volta de 61 dias, não nasceu, é parto normal, você pode reavaliar, tá? E se for uma cesariana, você vai fazer essas mesmas... Você pode fazer uma com 35, uma com 50, 52, 55. Depois você vai ter que começar os acompanhamentos com 58 ou 60 dias. Desde que você esteja monitorando a fêmea, tá? Olha, pode fazer o primeiro com 60 dias? Pode, porque a maioria das vezes ela vai até 60 dias e até passa. Então é tranquilo, só que para isso você tem que falar pro proprietário, olha, a partir de 57 dias já fica de olho vivo nela, porque ela pode parir e aí você não vai estar vendo. Então se ela apresentar algum sinal antes de 60 dias, aí faz a ultra logo, tá? Para ir acompanhando pro batimento. Como definir quantos dias para acontecer o parto? Acho que eu já respondi. E aqui, dicas de sexagem fetal. Dicas de sexagem fetal, eu também já falei, né? Na verdade, a sexagem é muito a questão de... É uma brincadeira, né, fazer a sexagem, mas é muito gostoso. Então você precisa, depois que você já fez a ultra toda, depois que você já examinou, já tomou todas as suas, né, tudo que você queria saber, que você precisava saber, e você tem uma oportunidade, aí você pode sexar. E assim, não tem regra para sexar, só pode sexar até 4 filhotes. Claro que não. Se tiver 10 filhotes, você pode sexar. Provavelmente você não vai conseguir sexar os 10, talvez nem 4, tá? E às vezes você tem 4 e também não consegue sexar. Então, é um desafio. É treinar, treinar, treinar. E você vai aprender, tá? Lembrar sempre dessa questão, olhar o períneo. E não errar para onde você tá olhando.
Como você cobra esses acompanhamentos seriados? Bom, como você cobra? O ideal é que você tenha um valor, por exemplo, se a tua ultra é R$ 150, vamos dizer. Então, você cobra R$ 150 e o acompanhamento você pode fazer geralmente a R$ 100, que você não tá fazendo aí a metade, entendeu? Você tá fazendo aí por volta de 70%, 80% do valor da primeira ultra. Agora, tudo é uma coisa combinada, né? Tudo vai depender de qual é o teu trabalho. Por exemplo, a ultra de primeira ultra é mole, né? Quando vai fazendo acompanhamento pro parto, vai ficando muito mais difícil. Então é muito complicado você ir abaixando muito o preço, né? E também fazer pacote. Mas assim, tudo é uma questão de combinar. Então acho que esse é um valor justo, né? Se você quiser, você pode fazer um valor mais barato quando já é um criador que sempre vai fazer ultra com você. Então você já pode fazer um valor mais barato para ele, tá? É bem interessante. Não, no olhômetro não dá. Modo M. Eu vou no modo M e agora não vai dar para eu te explicar, Emílio, mas eu vou te explicar depois. Eu vou te mandar eu vou mandar um material que eu tenho de dicas de medir batimento. Só para estimar a data provável do parto em gatas. Tranquilíssimo. Gata, ó. Gato é mais fácil ainda. Por quê? Geralmente se você tá na fase embrionária, você tem que entender que ela tem um desenvolvimento 4 dias mais precoce que a cadela. Por volta de 4 dias. E se você já tem cabeça para medir mole, o que você vai fazer? Você vai pegar, medir a cabeça e jogar na fórmula. Gata não é bom porque não tem tanta variação de tamanho, igual cachorra, né? Cadela, que tem um pincher e um American Bully. A gata não, é tudo mais ou menos o mesmo tamanho. Só que aí, como estimar a data provável do parto? Eu uso a data provável do parto para gatas de 60 a 68 dias. Olha, é muito fácil. Cara, não tem erro. Praticamente certo que ela vai nascer nesse período, tá? Gatas não têm cesariana de eleição e gatas também dificilmente fazem cesárea, né? Dificilmente. O acompanhamento teria que ser mais caro. Eu falo sempre isso. Tinha que ir aumentando o preço. Ah, não, tem que repetir amanhã. Ai, meu Deus, lá vou eu ter que medir esses batimentos 200 vezes. E assim eu vou ficando cada vez com a ultra mais cara, né? E aquela de só dizer se tá grávida ou não poderia ser menos. Eu também concordo. Eu sempre falo isso. É que a gente tá chegando no fim, gente. Ai, eu acho que não... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu perdi. Na aferição da frequência cardíaca no modo B, devo mensurar uma ou duas ondas? Então, isso não faz diferença nenhuma. Olha, eu já vi algumas pessoas que preferem medir uma onda, tá? Mas se você vai medir uma ou duas, não faz diferença. A questão é se você está usando a configuração do teu equipamento. Vem FC, entre parênteses, 1, aí você mede uma onda. FC, entre parênteses, 2, aí você mede duas ondas. Você pode medir, mudar isso na configuração do teu equipamento, sem o menor problema, tá? Só que assim, eu nunca mudei, eu uso sempre duas ondas. Por quê? Como eu te falei, você tem que usar as ondas onde você percebeu que a cadela menos se movimentou. Então você vai usar aquelas duas ondas ali e medir. As ondas não precisam ser perfeitas, não precisam ser lindas, maravilhosas, até porque eu sempre falo, você não vai surfar, não é mesmo? Você vai medir os batimentos. Então não precisa ser uma onda perfeita, tá? Gente, eu acho que é isso. Vamos chegar ao fim, queridos maravilhosos. Tudo bem? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente vai ter que botar para a próxima live. Tá? E aí, foi tudo bem? Alguma perguntinha? Pode fazer, aproveita. Tá difícil, 1 minuto. Gente, cara, super feliz de ter vocês aqui. Muito, muito, muito bom. Eu vou fazer mais, pode ficar tranquilo, tranquila, tá? Vou fazer mais. Show. Então, pensa aí, mais pergunta, que aí a gente vai trabalhando em cima das perguntas. Tá bom?
Legal, gente. Muito bom ter a presença de vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz. Muito mesmo. Valeu, galera. Ai, 0,29, 0,25 restantes. Ok, Gabi. Deixa comigo. Agora eu tô fera na live. Tá bom? Gente, vou desligar. Vai ficar gravada, pode ficar tranquila. Ah, mês que vem a gente vai ter o curso de ultragestacional ao vivo online. Quem quiser saber mais, me fala depois, tá bom? A gente vai liberar.